Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigo telespectador e assinante, está começando mais uma edição do Jornal Regional. E você vai conferir conosco o que acontece nos destaques do Brasil e do mundo. Lula afirma que o governo de Maduro tem viés autoritário. Ministério da Saúde anuncia o centro de operações para combater disseminação do Mpox. Mulheres chegam a 60% de participações das chapas nas capitais. Caçada policial em Rio das Ostras termina com um traficante preso e a polícia prende suspeito de torturar menino de 6 anos no município de Magé. E vocês acompanham ainda o andamento das eleições municipais da nossa região. Está no ar o Jornal Regional. E sob pressão internacional, Maduro diz que o país tem soberania, uma Constituição e que todos os conflitos são resolvidos pelas instituições e pelos venezuelanos. O presidente Lula disse que o governo de Nicolás Maduro tem viés autoritário, mas evita classificar como ditadura. E a Organização dos Estados Americanos aprovou uma resolução sobre as eleições da Venezuela. Acompanhe. O novo texto apresentado pelos Estados Unidos foi aprovado por consenso com a anuência do Brasil. Os países pedem ao Conselho Eleitoral que divulgue rapidamente as atas com os resultados das eleições, que os direitos humanos sejam respeitados e que o governo proteja as embaixadas e quem esteja asilado nessas instalações diplomáticas. É o fim de um impasse que durava 2 semanas na OEA. A resolução anterior ficou a um voto de ser aprovada e contou com as abstenções de México, Colômbia e Brasil, até então os mediadores principais da crise venezuelana. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela começou a fazer a perícia no material que foi entregue pelo Conselho Eleitoral e pelos partidos que disputaram a eleição presidencial. As imagens divulgadas pela TV estatal mostram os técnicos entre dezenas de caixas. Sob pressão internacional, o líder Nicolás Maduro reagiu. Disse que o país tem soberania, uma Constituição e que todos os conflitos são resolvidos pelas instituições e pelos venezuelanos. Os conflitos que há em Venezuela de qualquer característica se resolvem entre os venezuelanos. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente Lula afirmou que não concorda com a nota do PT, que reconheceu a vitória de Maduro e, mais uma vez, cobrou a divulgação das atas. O que eu estou pedindo para poder reconhecer? Eu quero, pelo menos, saber se foi verdade os números. Cadê a ata? Cadê a aferição das urnas? Lula revelou que o regime de Nicolás Maduro tentou barrar a ida do assessor de assuntos internacionais, Celso Amorim, para acompanhar as eleições de 28 de julho. Quando o Celso Amorim ia viajar para a Venezuela, eu fui informado que eles tinham pedido para o Celso Amorim não ir para a Venezuela. Então eu mandei comunicar a eles que se o Celso Amorim não pudesse para a Venezuela, eu ia comunicar à imprensa que a Venezuela estava impedindo o Celso Amorim. Aí eles deixaram o Celso Amorim ir. E admitiu que o regime do antigo aliado tem viés autoritário, mas evitou falar em ditadura. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O Ministério da Saúde anunciou a instalação de um centro de operações de emergência para combater a disseminação da doença conhecida por Mpox. O governo negocia com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a aquisição de 25 mil doses de vacina contra Mpox, que pertence à mesma família do vírus da varíola. A compra faz parte de um pacote de medidas que serão implementadas pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde, órgão que vai coordenar ações de combate à doença. O imunizante é direcionado para adultos portadores do vírus HIV. No ano passado,
passado, 29 mil doses foram aplicadas no Brasil, após, em 2022, o país ter registrado mais de 10 mil pessoas infectadas pela doença. Este ano, foram notificados 709 casos confirmados ou prováveis. O país teve 16 mortes pela Mpox. Mas a variante presente no Brasil, a cepa 2, não é a que causa apreensão na Organização Mundial de Saúde. O novo surto, que atinge a República Democrática do Congo, com 15.600 casos e 537 mortes este ano, e que se espalhou para países vizinhos na África, é uma variante da cepa 1, chamada de 1B. Não há nenhum caso no país da variante 1B da Mpox, que foi a que causou esses surtos com maior transmissão, maior capacidade de transmissão e também maior gravidade. Não há motivo de alarme, como eu falei ontem, mas sim de reforçar a vigilância. Esse é o momento. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde declarou a Mpox como uma emergência em saúde pública de importância internacional. A ação é relevante para direcionar recursos e pesquisas aos países afetados. Esta virologista é uma das 16 integrantes do comitê da OMS que decidiu pelo alerta global. Um caso confirmado da variante 1B na Suécia chamou a atenção da mídia internacional. Mas o registro é considerado importado, ou seja, a infecção ocorreu na África e o paciente apenas adoeceu na Europa. É só conter esse caso e espero que isso não tenha sido espalhado, ou seja, não tenha havido nenhuma transmissão local na Suécia. Se não houve transmissão local na Suécia, está controlado. Não há problema nenhum. A Mpox, que era conhecida como varíola do macaco, é diferente da varíola tradicional, erradicada nos anos 80. A transmissão para humanos acontece a partir de animais silvestres, roedores contaminados. E parte do motivo do aumento de infecções ano a ano é a destruição do meio ambiente. E à medida que você destrói o meio ambiente, os animais vão chegando mais perto da casa das pessoas e, com isso, trazendo as doenças. Uma vez no corpo, a Mpox pode se espalhar pelo contato com pessoas ou materiais infectados. Os principais sintomas são febre, dores no corpo, calafrios e erupções na pele. O diagnóstico é feito por teste laboratorial. E falando sobre as eleições de 2024, uma pesquisa demonstra que a presença de mulheres como cabeça de chapas nas capitais teve um leve crescimento em comparação com a última disputa. Nas chapas para prefeitos lideradas por homens, 40% terão mulheres como vice-prefeita, totalizando 78 duplas. Mas apenas 10 chapas serão 100% femininas. Acompanhe. Aracaju, em Sergipe, é a única capital brasileira com o maior número de candidatas à prefeitura nas eleições municipais deste ano. São 5 mulheres e 3 homens na disputa ao cargo na cidade. A presença das mulheres como cabeça de chapa nas capitais teve um leve crescimento na comparação com a última disputa. Em 2024, 40 candidaturas serão lideradas por elas, pouco mais de 20% dos candidatos às prefeituras. Em 2020, esse percentual foi de quase 19%. Nas capitais, das chapas com homens para prefeito, 40% terão mulheres como vice-prefeita, totalizando 78 duplas. Só 10 chapas devem ser 100% femininas. Teresópolis recebe mostra gratuita de cinema nacional no Cine Show. Notícias que vocês acompanham com Dilma Beck. De 26 de agosto a 1º de setembro, Teresópolis vai se transformar na capital nacional do cinema. A cidade vai receber a 4ª Mostra Humberto Mauro, o pai do cinema brasileiro, evento que vai exibir diariamente mais de 20 filmes nacionais, incluindo longas e curtas-metragens de ficção e documentários, no Cine Show Teresópolis, no Teresópolis Shopping. Todas as sessões serão gratuitas, oferecendo uma oportunidade única de o público da cidade e região conhecer e celebrar a rica diversidade do cinema nacional. A cerimônia de abertura da mostra acontece no dia 26 de agosto, às 20 horas, no Cine Show.
A noite será marcada pela exibição especial do premiado longa-metragem Humberto Mauro, Cinema é Cachoeira, dirigido por André de Mauro, produtor da mostra, sobrinho neto do cineasta mineiro. Sucesso de crítica, o filme participou do prestigiado Festival de Cinema de Veneza e esteve na lista do Oscar, oferecendo uma homenagem profunda e comovente ao legado do cineasta, considerado o pioneiro do cinema brasileiro. Para o produtor do evento, André de Mauro, o festival resgata o talento natural de Teresópolis para sediar eventos culturais marcantes. Afinal, Teresópolis é o berço do Festival de Cinema Brasileiro, que foi transferido para Gramado e tornou-se o renomado Festival de Cinema de Gramado. E o Dia da Padroeira foi celebrado com procissões e missas nas ruas de Guapimirim. O feriado municipal de Nossa Senhora da Ajuda, padroeira de Guapimirim, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi celebrado com procissões e missas nas ruas do município. As comemorações, ocorridas nesta quinta-feira, dia 15, foram promovidas pela paróquia Nossa Senhora da Ajuda, localizada no centro. Foram realizadas 3 procissões. Às 6 horas, a procissão com o Santíssimo Sacramento no centro, às 11h30, a procissão Kids, com foco nas crianças na Praça Niterói, e às 18h30, a procissão paroquial, com ponto de concentração na Praça da Emancipação. De lá, os fiéis seguiram até a Praça Paulo Terra, a alguns quarteirões no centro. As comemorações em homenagem à Santa Católica aconteciam desde o início de agosto. O bispo Dom Joel Portela Amado, da Diocese de Petrópolis, marcou presença em uma das missas celebrada pelo padre Leonardo Santos. As paróquias guapimirienses são subordinadas à instituição sediada na região serrana. E uma caçada policial em Rio das Ostras terminou com um traficante preso. Notícias que vocês acompanham com Rodrigo Amorim. Em uma operação relâmpago, policiais de Rio das Ostras frustraram uma tentativa de fuga de um suspeito de tráfico na Travessa das Gaivotas, no residencial Praia Âncora. A guarnição, munida de informações sobre a atuação de um homem que estaria comercializando drogas na região, mobilizou as equipes de moto-patrulha para um cerco tático. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito, que vestia bermuda preta e estava sem camisa, tentou escapar, abandonando uma mochila e se refugiando em uma residência. No entanto, a tentativa foi em vão. O sargento Leonardo, que participava da operação, entrou na casa e conseguiu capturar o indivíduo. Pouco depois, o sargento Gomes chegou ao local e reconheceu o suspeito como o mesmo que havia fugido durante a abordagem inicial. Dentro da mochila abandonada, foram encontrados diversos entorpecentes, cuja quantidade ainda estava sendo contabilizada. Além do traficante, outro homem foi detido por alertar os comparsas sobre a presença policial, ao ser flagrado em uma ligação telefônica. Ambos os suspeitos foram algemados e levados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde responderão pelos crimes. Em uma outra operação policial, foi estourado um esquema de drogas na cidade de Rio das Ostras. Em uma operação relâmpago, policiais de Rio das Ostras frustraram uma tentativa de fuga de um suspeito de tráfico na Travessa das Gaivotas, no residencial Praia Âncora. A guarnição, munida de informações sobre a atuação de um homem que estaria comercializando drogas na região, mobilizou as equipes de moto-patrulha para um cerco tático. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito, que vestia bermuda preta e estava sem camisa, tentou escapar, abandonando uma mochila e se refugiando em uma residência. No entanto, a tentativa foi em vão. O sargento Leonardo, que participava da operação, entrou na casa e conseguiu capturar o indivíduo. Pouco depois, o sargento Gomes chegou ao local e reconheceu o suspeito como o mesmo que havia fugido durante a abordagem inicial. Dentro da mochila abandonada, foram encontrados diversos entorpecentes, cuja quantidade ainda estava sendo contabilizada. Além do traficante, outro homem foi detido por alertar os comparsas sobre a presença policial, ao ser flagrado em uma ligação telefônica. Ambos os suspeitos foram algemados e levados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde responderão pelos crimes. E o motociclista de aplicativo foi preso por estuprar adolescente no município de Magé. Dilma, conta pra gente o que aconteceu. Um homem que se passava por motociclista de aplicativo foi preso em flagrante, por estuprar uma adolescente de 17 anos em Magé. O crime aconteceu em uma área de mata de Piabetá. Segundo a Polícia Civil,
A vítima pediu uma moto por meio de aplicativo de transporte para visitar a avó. O trajeto inicial era de Duque de Caxias, também na Baixada, até Piabetá, mas o piloto de 30 anos desviou da rota. A jovem foi levada para uma área de mata e abusada sexualmente. A adolescente procurou a 62ª DP, em Bariê, para registrar o caso. Um exame de corpo de delito confirmou a violência. A vítima ainda constatou que o homem que a buscou não era o mesmo da foto que aparecia no aplicativo. A investigação identificou que o piloto estava usando a conta de um primo e a moto da mãe. Ele foi preso no momento em que chegava em casa, menos de 12 horas depois do abuso, ainda com a roupa que vestia quando cometeu o crime. O homem foi autuado pelo crime de estupro. A prisão faz parte da Operação Chamar, de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. A iniciativa nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública é coordenada na Polícia Civil pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. E ainda em Magé, suspeitos de torturarem um menino de 6 anos foram presos na cidade. Rodrigo Amorim conta pra gente o que aconteceu lá na 66 DP. Policiais da 66ª DP de Piabetá resgataram na noite desta quarta-feira, dia 14, um menino de 6 anos que seria vítima de tortura e omissão de socorro por pessoas da própria família em Magé, na Baixada Fluminense. Na ação, 3 suspeitos foram presos, e um menor, apreendido. Os nomes não foram revelados para preservar a vítima. De acordo com as investigações, que tiveram base em denúncia encaminhada por vizinhos na véspera, o garoto vinha sofrendo agressões ao longo de toda a vida e se encontrava desnutrido e com fome. Na delegacia, ele chegou a afirmar que certa vez, sua mãe quase o matou. Segundo a Polícia Civil, os encaminhados para distrital como responsáveis pelos atos de violência, que incluíam queimaduras com velas e garfos quentes, além de espancamentos, foram a avó da criança, o padrasto, um tio, de 15 anos, e um amigo da família, todos localizados no bairro Piabetá. Como argumento, eles alegaram que bateram no menino porque a vítima teria roubado um biscoito da padaria. E ainda em desdobramento a essa mesma notícia, a Polícia Civil investiga se a mãe torturava o menino. Rodrigo. A Polícia Civil investiga se a mãe de uma criança torturada em Magé, na Baixada Fluminense, também participou do crime. A polícia foi acionada por uma vizinha que afirmou que a última agressão teria durado uma noite inteira. Em depoimento, 3 parentes presos pelo crime afirmaram que a criança tinha roubado um pacote de biscoito. Segundo as investigações, a vítima estava desnutrida e passava fome. O menino foi levado para um abrigo e o Conselho Tutelar acompanha o caso. Nós vamos agora à previsão do tempo, que tem como previsão uma semana contínua de calorão em boa parte do Brasil. Acompanhem com o Clima Tempo. Já no sudeste do país, calorão que também é destaque, com temperatura até chegando a 35, 36 graus no interior de São Paulo. Na capital paulista, a máxima pode ficar acima de 30 e não tem previsão de chuva. Ar que continua seco também em boa parte de Minas e do centro e sul do Rio de Janeiro. Em Vitória, esquenta ainda mais durante a tarde. Em relação às temperaturas, Cuiabá ainda pode bater 41 graus nessa segunda-feira. Máxima prevista de 26 em Porto Alegre, com retorno do calorzinho, 34 graus no Rio de Janeiro e até 37 em Manaus. Nós vamos agora para os bastidores das eleições, começando a falar sobre a diocese que orientou padres e fiéis acerca das eleições municipais de 2024. A diocese de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, emitiu uma nota às comunidades católicas contendo 11 orientações para as eleições municipais de 2024, cuja corrida teve início oficialmente na sexta-feira, dia 16. Entre os itens mencionados estão que, abre aspas, a Igreja Católica não possui candidatos nem partidos políticos, fecha aspas, e que os clérigos, padres e diáconos não utilizarão de suas funções para expressar apoio a qualquer candidato ou partido, além de evitar o uso de espaço religioso para proselitismo político. O texto é assinado
por Dom Joel Portela Amado, bispo da Diocese de Petrópolis. As orientações estão baseadas nas mensagens para as eleições municipais de 2024, divulgado pela Regional Leste 1 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNN, no último dia 31 de maio. O texto ainda fala em discernimento, escolha de candidatos honestos, competentes e com histórico de serviços prestados à comunidade, além de destacar sobre não associar o uso do nome de campanha à atividade religiosa, como, por exemplo, Maria Catequista, Juca da Juventude, entre outros. A Diocese de Petrópolis tem jurisdição sobre as paróquias localizadas em Areal, municípios de Guapimirim e Magé, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, em parte da Paraíba do Sul e Três Rios. E Leandro Sampaio desistiu de candidatura à Prefeitura de Petrópolis. O ex-prefeito Leandro Sampaio anunciou através de suas redes sociais que não irá mais concorrer à Prefeitura de Petrópolis nas eleições. Sampaio já havia governado a cidade em uma oportunidade entre 1997 e o ano de 2000. Esteve afastado da política nos últimos anos. No comunicado, Leandro afirmou que lançou a pré-candidatura pelo, abre aspas, momento crucial, fecha aspas, que Petrópolis enfrentava. Apesar disso, ressalta que circunstâncias além de sua vontade o fizeram interromper o projeto e se retirar da disputa. Leandro ainda agradece Fernanda Monken, que seria a candidata a vice-prefeita. Por fim, afirma que continuará buscando maneiras de contribuir e apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento e a qualidade de vida da cidade de Petrópolis. E como vocês sabem, aqui a nossa emissora faz a cobertura das eleições aqui dos nossos municípios vizinhos. E nós vamos falar hoje dos candidatos a prefeito em Guapimirim, que são em número de 3 esses que disputam a prefeitura da nossa cidade aqui em Guapimirim, nas eleições municipais de 2024, que acontecerão no próximo dia 6 de outubro em mais de 5.000 municípios brasileiros. A atual prefeita Marina Rocha participa da renovação do seu mandato através do partido Agir. Marlon Vivas, pelo PDT do Rio de Janeiro, também é candidato a prefeito. E, por fim, Mireis, pelo PT do Rio de Janeiro. Marina Pereira da Rocha Fernandes, do Agir do Rio de Janeiro, disputa a reeleição para prefeita ao lado do seu atual vice-prefeito, Natalício Correia da Silva, do PSD do Rio de Janeiro, mais conhecido como Natalício da Farmácia, ex-secretário municipal de saúde. Marina integra a coligação, abre aspas, Em Paz e Unidos por um Futuro Mais Bonito, fecha aspas, formadas pelo Agir, antigo Partido Trabalhista Cristão, o PTC, Partido Social Democrático, o PSD, Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e Progressistas, o PP, União Brasil e Republicanos. Marina tem 35 anos e é casada. Durante a sua carreira política foi vereadora, secretária de Turismo de Guapimirim e também deputada estadual no Rio de Janeiro. Seu número de legenda é o número 36. Na sequência, Marlon Vivas Cabral, do PDT do Rio de Janeiro, é candidato a prefeito e tem como vice Fabiano Rodrigues da Silva, popularmente conhecido como Fabiano do Vale, do PRD, também do Rio de Janeiro. Marlon Vivas integra a coligação, abre aspas, Mudar para Crescer, fecha aspas, formadas pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e o Partido Renovação Democrática, o PRD. Marlon Vivas tem 46 anos, é empresário e casado. Durante sua carreira política, foi vereador aqui no município, suplente de vereador e secretário de turismo. Seu número de legenda é o número 12. E Reginaldo Valério Rosa, mais conhecido como Mireis,
participa pelo PDT do Rio de Janeiro e é candidato a prefeito. E tem como candidato a vice-prefeito Carlos Augusto Muniz de Queiroz, mais conhecido como Augusto Queiroz, do PCdoB. Mirrez integra a Federação Brasileira Esperança, formada pelo Partido dos Trabalhadores PT e do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e também com a participação do Partido Verde. Mirrez tem 59 anos, é servidor público aposentado e já foi presidente do Diretório Municipal do PT em Guapimirim, em 2 ocasiões. Seu número de legenda é o número 13. E agora, daqui para frente, sempre falando em política, a gente vai atualizando os nossos telespectadores, principalmente aqui da região, de como vão o andamento dos bastidores da política aqui no local. Por fim, nós agradecemos a participação de você, amigo telespectador e assinante, da nossa equipe técnica e de todos que nos acompanham através também do canal 57 da Sumicity. Reforçando que também em breve nós estaremos no ar, voltando com a nossa programação nos municípios de Magé, Duque de Caxias e também em Guapimirim. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade com o Jornal Regional. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Celândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz no Gol prata e eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?